Na sua experiência, quais são os principais enganos, os principais equívocos que as pessoas cometem em relação à sua alimentação, à sua nutrição? Muito boa pergunta, David. Quando a gente fala, né, de alimentação, surgem muitas dúvidas e às vezes a gente, até por ser uma ciência muito jovem, em que os conceitos vão se modificando ao longo do tempo, as verdades são transitórias, o alimento que é mocinho, de repente, vira vilão e vice-versa. Nós precisamos ter uma outra abordagem em relação a essa relação com a alimentação. E nesse sentido, talvez eu pudesse elencar três, três situações que são muito comuns. Das várias coisas que eu poderia aqui mencionar, nós elencaremos principalmente. A questão de bebermos pouca água. A grande maioria das pessoas negligencia a sua sede. Então, embora hajam controvérsias na literatura, o ideal seria ingerirmos mais ou menos 30 ml de água por quilo de peso por dia. Então, pensando numa pessoa de 50 quilos, nós teríamos aí 1,5 litro de água que poderia ser ingerido de maneira gradual ao longo do dia, manhã, tarde e noite, né? Dividindo em 3 parcelas. Essa água é importante para a nossa saúde renal, para a saúde da pele, para a saúde intestinal, também para a saúde mental, já que boa parte do nosso cérebro é composta por água e que, anatomicamente falando, o centro da fome e o centro da saciedade estão muito próximos. Então, muitas vezes, comemos por sede e não por fome. Então, beber água é algo bastante importante e que comumente as pessoas esquecem de consumir. Uma segunda coisa importante é o nomearmos, o etiquetarmos os alimentos, classificando-os como mágicos, eles são muito bons, ou demonizando alguns alimentos que sozinhos, isoladamente, nós não podemos elencar um ou outro alimento que pudesse trazer extremas melhorias ou também prejuízos para a saúde. Nós costumamos olhar para o próprio sistema alimentar, para todo o conjunto. Até dentro de uma abordagem mais comportamental que vamos aqui explorar, o que importa não é só o que, mas como comemos. Então, um alimento ele pode até ter uma característica nutricional que não é tão interessante, mas que, se ingerido esporadicamente, não chegará a trazer um malefício para a pessoa. Da mesma forma que um outro alimento pode ter características nutricionais notáveis, muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, mas que sozinho também vai ter seu efeito limitado e não será capaz de causar grandes transformações. Até a combinação dos alimentos modifica como eles podem ser absorvidos. Então, essa forma de olhar tão dicotômica, esse é bom, esse é ruim, ou o apego e a aversão, então só o que eu gosto, ou daqueles alimentos, por exemplo, eu não gosto, podem me levar ao desequilíbrio, ao invés de estar tentando colocar no prato a diversidade. Diversidade de cores, diversidade de sabores e assim também uma maior gama de nutrientes compondo, por exemplo, a alimentação. Elencamos então dois: a água, que precisa ser ingerida, muito importante, o não nomearmos, classificarmos, dicotomizarmos os alimentos, né, nos extremos. E uma terceira coisa importante, que é nos prendermos demais a regras externas, não ouvirmos o nosso corpo. Então, hoje em dia,
com todas as mídias sociais, com o excesso de informação que nós temos de várias formas, a nutrição é algo que nos chama atenção, que nos traz curiosidade. E é muito fácil, às vezes, seguir o blog, seguir o que a vizinha disse, alguma coisa que saiu no Facebook, num programa de televisão. E de repente eu estou apenas seguindo o que está fora. Recomendações que não fazem às vezes sentido para o meu corpo, porque somos diferentes. Cada um de nós tem necessidades específicas. E que no que diz respeito à alimentação, por exemplo, durante muitos anos, os profissionais de saúde, nutricionistas ou não, preconizavam uma alimentação fracionada a cada 3 horas, como prescrição para todo mundo. E hoje se sabe que não é assim. Na verdade, 3 em 3 horas alimentar-se pode ser uma necessidade, uma realidade para boa parte das pessoas, mas não para todas. Algumas vão precisar de um intervalo menor, de 2 horas, outras vão necessitar de 4, de 5 horas para se alimentar. Eu, por exemplo, ainda bem que essa moda aí caiu, porque eu nunca respeitei, eu nunca fui capaz de comer de 3 em 3 horas. Isso sempre foi uma violência, sempre foi uma agressão para mim. Então, nos permitirmos sentir, perceber o nosso corpo, a sua necessidade, é algo muito importante, mas que a partir da moda, dos movimentos, do excesso de informações, nós acabamos nos perdendo. Então vivemos um momento em que talvez nunca tivéssemos tanta informação como agora, mas também nunca estivemos tão perdidos em relação ao que comer. Porque à medida que vamos nos conectando com o que está fora, com a informação que vem de fora, nos distanciamos de nós, das mensagens que o nosso corpo nos envia, nos sinalizando verdadeiramente quais são os nossos limites, as nossas necessidades, para que possamos caminhar na direção da saúde.